Oi, gente, voltei com a nossa inspiração pro Halloween desse ano. É uma coisa bem meiguinha, é uma coisa meio Bambi, meio viado, meio alce, enfim, ficou esse negócio aí. Ela foi uma inspirada numa gringa e eu espero muito que vocês gostem. Vou deixar um vídeo dela aqui embaixo pra vocês também conferirem. E se vocês forem reproduzir, não esquece de voltar aqui e me contar se deu certo ou não. Eu vou começar colocando essa tiarinha que eu mesma fiz. Eu fiz ela seguindo o tutorial aqui do YouTube de uma menina que eu não sei o nome, mas eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. E eu vou começar essa maquiagem aplicando uma base normalmente, sem muito segredo, com uma esponjinha. Essa base que eu escolhi foi a base da Eudora, a Skin Perfection, que é uma base de alta cobertura, né, para cobrir todas as imperfeições do rosto. Então eu apliquei ele em todo o meu rosto sem segredo. E depois disso eu vou pegar o corretivo branco da linha Bruna Tavares e vou aplicar esse corretivo ali em toda a região dos olhos, no nariz e também ali no centro da testa, que é para criar aquele efeito ali meio que branqueado ali do viado. E eu vou espalhar esse corretivo com a esponjinha, a mesma esponjinha que eu espalhei a base. E conforme eu vou espalhando, eu vou vendo que não vai ficando tão branco. Então eu vou construir camadas desse corretivo branco até eu ver que vai ficar branco mesmo do jeito que eu queria. Então eu vou voltar mais uma vez com o corretivo e vou aplicar ali na região ali, né? E vou voltar com a esponjinha e vou espalhar até eu ver que vai ficar branquinho mesmo, do jeito que eu tava querendo. Feito isso, eu vou pegar essa sombra branca da paletinha da Luisance. Essa paleta se chama... E vou selar ali todo esse corretivo branco com um pincelzinho pequenininho. E depois eu vou selar o resto do meu rosto com um pó translúcido da Eudora também, com um pincel de pó mesmo normal. Só para selar essa base e garantir com que ela vá durar a festa inteira, né? Que ninguém merece base escorrendo. Feito isso, eu vou contornar meu rosto com esse bronzer da NYX. É importante que você pegue um bronzer bem quente, tá? Então, eu peguei esse da NYX, que ele é perfeito, ele tinha bem o tom que eu queria. E eu fiz um contorno bem marcado mesmo ali na região das maçãs, das bochechas. E também na minha testa e no meu nariz, com o mesmo pincelzinho, tá? Só pra deixar bem marcadinho mesmo essa região. Depois disso, eu vou pegar esse mesmo bronzer, só que com um pincelzinho de olho de esfumar. E eu vou aplicar ali no meu côncavo e vou fazer tipo um puxadinho ali pra fora, como se eu estivesse fazendo um cut crease aberto. Pra aumentar o nosso olho e dar um pouco mais de definição. Daí eu vou voltar com a sombra branca e com um pincelzinho de sombras eu vou aplicar ali em toda a pálpebra e também ali no final, para evidenciar ainda mais aquele puxadinho que eu fiz com a sombra, sem segredo, gente, só com a sombra branca mesmo e o pincelzinho de sombra. Depois disso, eu vou vir com esse tomzinho de marrom um pouquinho mais escuro da mesma paletinha da Luisance e vou aplicar bem ali no côncavo para intensificar um pouquinho mais dessa espécie de cut crease que eu fiz e deixar um pouquinho mais definido esse olho, né? Trazer essa profundidade maior e venho com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar, sem nada no pincel, só para não deixar tão marcado, né? Deixar um pouquinho mais esfumado. Daí eu vou pegar esse potencializador de sombras branco. Pode ser um lápis branco, que é até o que eu mais indico. Mas como eu não tinha lápis branco, eu decidi pegar esse potencializador, que é da Loli Make, quase que não sai. E eu vou aplicar ele na linha d'água e fora da linha d'água. Por que eu apliquei fora da linha d'água? Porque agora a gente vai vir com um delineador em gel marrom, esse é da Oceane. E eu vou fazer esse desenho aí que vocês estão vendo, é como se fosse um bico assim, né, com delineado. E eu vou aplicar esse delineado abaixo daquela sombra, daquele negócio branco que eu apliquei. Pra poder destacar o negócio branco, né? E criar esse desenho ali, desse olho. E eu também vou puxar ali pra fora. Eu não sei explicar, mas acho que vocês estão conseguindo ver bem o que eu tô fazendo, né? E eu também vou aproveitar esse mesmo delineador e vou fazer um delineado gatinho bem discretinho, tá? Não vou puxar muito, porque senão vai ficar muito exagerado esse olho, ele já tá bem exagerado. Então eu quis deixar esse gatinho bem pequenininho mesmo, só pra definir um pouquinho mais essa região. Aí depois que eu crio o desenho, eu venho e intensifico, como vocês estão vendo, que já tá bem marrom mesmo, porque eu passei mais algumas camadas. E agora eu tô criando uma espécie de nariz ali, sem segredo. Era pra ficar menorzinho esse nariz, gente, mas você sabe como é que é, né? Às vezes sai maior do que tem que sair e a gente tem que o quê? A gente tem que aceitar. E depois disso eu vou pegar esse mesmo delineador e vou aplicar ali abaixo da sobrancelha, delimitando ela ali abaixo. Só que como eu não queria uma sobrancelha muito marcada, se você tem um cabelo escuro, mais preto e também moreno, você pode aplicar
esse mesmo delineador marrom. Mas como eu tenho um cabelo loiro, se eu aplicasse o delineador marrom, ia ficar muito exagerado. Então, eu peguei a minha pastinha de sobrancelha normal, que eu sempre uso, e preenchi minha sobrancelha ali em cima, para não ficar tão exagerado. E voltei com o delineador marrom e com o pincelzinho chanfrado. E agora eu vou fazer aquele desenho ali no nariz. Eu vou contornar, como se fosse um contorno de nariz, né? Ali dos dois lados. Então, eu vou aplicar o delineador. Essa hora você tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Senão você estraga tudo. Então, vai com calma. E eu vou aproveitar e vou ligar aquela sobrancelha ali, o início da sobrancelha, onde eu tinha aplicado o delineador marrom, ao nariz, criando esse efeito aí. Vou voltar com a sombra branca e vou aplicar ali abaixo esse delineador marrom para poder destacar um pouquinho mais esse desenho que a gente criou. E agora eu vou pegar esses cílios da Miss Frange e vou aplicar ali abaixo para dar esse efeito assim, especial para essa maquiagem. Você cola o cílio invertido, não como se fosse colar ele para cima, você cola ele para baixo. E vou aplicar a máscara de cílios, essa da Eudora, é alongamento perfeito. E vou aplicar cílios também em cima, esse é o Iconic da House of Lashes. Depois disso eu vou pegar aquela sombra marrom, aquela sombra marrom mais escura da paletinha da Luisance. E eu vou dar uma esfumada ali nesse desenho que eu fiz no nariz, para não ficar muito marcado, tá? Para ficar um pouquinho mais esfumado. Então, primeiro eu tô aplicando com um pincelzinho pequenininho, e depois eu vou vir com aquele pincelzinho menorzinho de esfumar, e vou esfumar essa sombra. Feito isso, gente, eu vou voltar com o corretivo branco da Bruna Tavares e com um pincelzinho de sedas sintéticas mais arredondado, eu vou fazer aquelas bolinhas ali brancas na bochecha, que são características, né, do viado. E eu vou aplicar ali do Bambi também, né? Eu vou aplicar 3 pontinhos ali em cima e 3 embaixo. Se você quiser, você pode fazer mais, você pode fazer menorzinho do que eu fiz. Pode também colocar na testa, que fica linda ali ao redor da testa. Mas eu quis, né, deixar só ali na bochechinha, que eu achei mais bonitinho assim. E mais simples também. Para finalizar a maquiagem, eu escolhi um batom clarinho, nude. Esse é o Priscila da Bruna Tavares e eu apliquei ele na minha... Eu escolhi esse batom porque eu quis dar um pouquinho mais de destaque pro olho. E a maquiagem tá pronta, gente. É uma opção bem fofinha, bem bonitinha pro Halloween. Eu espero muito que vocês gostem. Mas é claro, é fofa dependendo de quem usar, né? Claro que você pode deixar essa maquiagem bem assustadora, igual eu deixei nesse momento fazendo essa cara horrível. Muito obrigada por assistirem, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!